gente, tudo bem? Vamos começar mais um Pomodoro aqui nesse estudo guiado de física e eu sou o Arthur do passado, vindo direto de uma gravação para fazer um mini experimento com vocês. Na verdade, o que a gente vai fazer é entender algumas das características do MCU, um movimento circular uniforme, usando este aparato aqui. Ah, professor, por acaso é uma maleta? Não, não é uma maleta. Isso aqui, meus queridos missalviners, é uma vitrolinha. Então agora eu vou trocar a câmera e a gente vai ver um pouquinho sobre esse funcionamento da vitrola e relacionar com o movimento circular uniforme. Vai lá, Arthur. Então, gente, essa aqui, para quem nunca viu na vida ou nasceu ali na década de 90, anos 2000, os millennials de plantão, isso aqui, gente, é uma vitrolinha, certo? Já vou ligar para a gente dar uma olhadinha no que acontece. Gente, a vitrola funciona basicamente com assim, ó, eu vou colocar aqui um disquinho qualquer, essa plataforma vai começar a girar, e a leitura da música, veja só você, vai ser feito por esta hastezinha que lá na pontinha tem uma certa agulha. E essa agulha vai ler as ranhuras do meu vinil e vai passar o sinal. Ah, professor, o que isso tem a ver com o MCU? Até o momento, nada, certo? Mas algumas coisas eu quero que vocês peguem dessa vitrolinha. A primeira delas é, vocês viram que no momento em que eu comecei a aproximar a haste, a plataforma começou a girar. E eu vou dizer para vocês que esse giro ele tem uma frequência determinada, ou seja, tem um período determinado para uma rotação completa. Eu até tenho a opção aqui de alterar essa rotação, aumentando a frequência, certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a frequência vai ser fundamental para a leitura do nosso vinil e mais, tá, gente? A gente precisa lembrar o que é frequência e o que é o período. Por isso, Arthur da Mãozinha, vai lá, assume as picapes, hoje picapes de verdade. Muito obrigado, Arthur da Vitrola. Vamos começar um pouco sobre frequência e período. Gente, a frequência de rotação, a frequência de giro, a frequência de alguma coisa, no caso do MCU, o movimento circular uniforme, a frequência vai ser o número de voltas que eu dou no meu movimento circular dividido pelo tempo, ou seja, frequência é o número de voltas por segundo. Ah, professor, por que segundo? Porque segundo é a unidade do tempo no sistema internacional, certo? Já o período vai ser o inverso da frequência. O período é o tempo dividido pelo número de voltas. Então, se a frequência é o número de voltas dividido pelo tempo, o período é o tempo dividido pelo número de voltas. Ou seja, o período é o tempo em segundos para uma volta, certo? Aqui fica claro, gente, a relação entre os dois. Se um é quantas voltas eu dou em um segundo, o outro é quantos segundos eu levo para dar uma volta. Vocês viram que eu falei um pouquinho do sistema internacional, mas vamos dar uma olhada mais especificamente aqui. Nota, no sistema internacional, certo? Frequência é dado em hertz. Hertz, tá? Essa vai ser a unidade de frequência. Lá, ó, no teu radinho vai ter 94,7 GHz, megahertz. Hertz é frequência. Já o período, né, gente, que nada mais é do que um tempo. Se é tempo, a unidade no sistema internacional é a unidade de tempo, que é o segundo. Então, gente, como um vai ser o inverso do outro, fica claro para a gente que o hertz nada mais é do que o inverso do segundo, ou seja,
1 sobre segundo. Mas eu não sei se vocês já tiveram contato com a vitrolinha. Algumas vezes, frequência não é dado em hertz no mundo real. Por exemplo, lá na vitrolinha, as opções que eu tinha eram 33, 45 e 78. O quê? RPM. Ah, professor, é aquela banda ruim. Não, a banda é revoluções por minuto e neste caso nós vamos ter as rotações por minuto. Então, eu tinha a opção de fazer o meu disco girar em diferentes rotações por minuto, certo? Para eu fazer a conversão de RPM para Hertz ou de Hertz para RPM, eu só preciso lembrar que 1 minuto equivale a 60 segundos, certo? Então, se eu quero passar de RPM para Hertz, eu divido por 60, e se eu quero passar de Hertz para RPM, eu multiplico por 60. E por fim, gente, eu quero deixar clara a relação que a gente já notou aqui no início desse quadrinho, que é sempre a frequência vai ser o inverso do período. Então, quando eu voltar lá para a vitrolinha, fica ligado que quanto maior for a frequência, menor vai ser o tempo para um giro completo. E a gente também pode olhar pelo outro lado. Quanto maior for o período, ou seja, quanto mais tempo eu demorar para dar uma volta, menor vai ser a frequência. Ou seja, mais devagar eu vou girar o meu disquinho, certo? Acho que é isso. Vamos voltar para a vitrola e comentar um pouquinho sobre velocidade. Então, gente, quando a gente inicia o processo de rotação, vocês podem ver que a rotação é controlada e a frequência é bem determinada, certo? Assim eu posso variar um pouco a frequência e o meu disco começa a girar cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido, Gabriel! A diferença só, tá, gente? É que numa vitrola, normalmente, os valores da frequência são dados em rotações por minuto. Então, vamos para a mãozinha e a gente vai fazer uma brincadeirinha e ver em hertz qual é essa rotação da vitrola. Vamos lá, Arthur da mãozinha na sequência. Vamos agora falar um pouquinho sobre a diferença da frequência em rotações por minuto e hertz. Gente, para fazer a conversão de um para o outro, basta a gente ter essa informação em mente. 1 minuto equivale a 60 segundos. Então vamos lá. Olhando para uma regrinha de 3. Se eu tenho uma rotação por minuto, quer dizer que eu tenho uma rotação a cada 60 segundos. Só que lembra, hertz vai ser a unidade de rotação por segundo. Então, eu quero saber quantas rotações são feitas em 1 segundo. Por isso, eu posso fazer a continha, regra de 3, coisa mais linda de sempre, eu vou multiplicar cruzado. Nesse caso, vou ter 1 vezes 1, vou isolar o meu x, 1 dividido por 60. Então, se eu quero passar de rotações por minuto para hertz, eu divido por 60. Se eu quero passar de hertz para rotações por minuto, eu multiplico por 60. Então, vamos olhar o que estava lá na vitrola. Nota, eu sempre vou fazer aqui, ó, o valor em RPM dividido por 60. Nesse caso, eu vou ter uma rotação de 0,55 Hz. Nota que eu sempre vou ter, quando a rotação for baixa, menos de uma volta a cada segundo, certo?
O mesmo vai valer para as outras rotações que eu tenho na minha vitrola. Por exemplo, 45 dividido por 60. Nesse caso, dá até para simplificar, coisa mais linda, fica 0,75 Hz. Só olha o último caso, 78 rotações por minuto. Como eu vou dividir esse valor por 60, opa, agora eu vou ter mais do que uma rotação por segundo. Nesse caso, a gente vai ter uma rotação de 1,3 Hz, ou seja, mais do que uma volta a cada segundo, certo? Então nota, por mais que a gente use na vida normalmente RPM, no caso da física lá no sistema internacional, nós vamos sempre trabalhar em Hertz. Para fazer a conversão é bem tranquilo, divide por 60. Se eu quero retornar para rotações por minuto, aí eu multiplico por 60, uma vez que em cada minuto eu tenho 60 segundos. Vamos dar uma olhada de novo lá na nossa vitrolinha. Agora que vocês já lembram o que é período e o que é frequência, vamos dar uma olhadinha na prática. Eu vou pegar o vinilzinho aqui do Me Salva, este vinil maravilhoso, colocar aqui para vocês, certo? E eu vou começar o movimento. Sim, nota, o movimento de giro vai ter uma frequência determinada, ou seja, um período determinado. Vocês podem acompanhar isso olhando para esses dois pontinhos. Esses pontinhos, eles estão num movimento circular uniforme, com período bem definido e frequência bem definida, certo? Nota, eu posso mudar a frequência, como eu fiz antes. E os pontinhos vão começar a girar cada vez mais rápido, variando a sua velocidade angular e, consequentemente, a sua velocidade linear. Certo, gente? Ah, professor, eu nem lembro o que é isso aí, cara. Eu não faço a menor ideia do que o senhor está falando. Ah, então vamos lá, Arthur da mãozinha, e fala pra gente o que é a velocidade angular e o que é a velocidade linear no MCU. Muito obrigado, Arthur da Vitrola, pela palavra. Vamos agora falar um pouco sobre velocidade no MCU. Sim, gente, no MCU a gente vai ter dois tipos de velocidade. A velocidade linear e a velocidade angular. Vamos começar pela esquerda. A velocidade linear é aquela que a gente está acostumado, né? Vai ser toda a distância percorrida pelo meu corpo em MCU dividido pelo tempo que ele gasta para percorrer essa distância. Já o caso da velocidade angular vai ser um pouco diferente. Em vez de eu olhar para a distância percorrida, eu vou olhar para o ângulo percorrido. Ah, professor, como é que pode eu olhar para o ângulo percorrido? É que é um movimento circular uniforme. Então, à medida que o meu corpo se movimenta, eu tenho uma variação do ângulo, certo? Sendo assim, se eu olhar para o meu movimento, aqui está o meu corpício, certo? Com uma certa velocidade linear, tá? Aquela clássica e maravilhosa aceleração, que a gente nem comentou aqui sobre a aceleração centrípeta, eu vou dizer que este corpinho, ele tem tanto uma velocidade linear quanto uma velocidade angular. A velocidade linear nada mais é do que toda a distância percorrida neste trajeto dividido pelo tempo. Só que nota, a distância percorrida para uma volta, nada mais é do que o perímetro. Sim, o perímetro da circunferência.
E como a gente calcula o perímetro da circunferência, a gente faz 2π vezes o raio. Lembra do raio? Não esquece do raio! Então, eu consigo calcular a velocidade linear fazendo distância percorrida pelo tempo que eu gasto para dar uma volta. A distância percorrida em uma volta dividido pelo tempo para dar uma volta. Pera lá, a gente viu qual é o tempo para uma volta. Ah, o tempo para uma volta nada mais é do que o período. Sim, o período t dado em segundos. Certo, gente? Então, eu consigo escrever, usando o perímetro e o período, eu consigo escrever a velocidade linear. Só que nota, eu ainda posso escrever a velocidade angular. Para isso, em vez de eu olhar a distância percorrida, eu vou olhar qual é o ângulo que foi percorrido. No caso de uma volta completa, qual ângulo foi percorrido? Ah, uma volta completa, nada mais, nada menos do que 2π radianos. Então, eu também consigo calcular a velocidade angular, certo? Porque eu tenho a distância percorrida para uma volta e eu tenho o tempo de uma volta. Eu também tenho, para uma volta, o ângulo que eu andei em radianos e o tempo que eu gastei para dar essa volta. Então, fica direto que o cálculo para a velocidade linear, certo? É o perímetro 2πr dividido pelo tempo de uma volta, que é o período, certo? E mais, gente, eu posso calcular a velocidade angular como todo ângulo para dar uma volta completa, 2π dividido pelo período. E se vocês atentarem para as fórmulas, vocês vão ver que existe uma relação entre velocidade linear e velocidade angular. Sim, essa relação se dá pelo raio, certo, gente? Então, cuidado, eu posso ter a mesma velocidade angular se eu estou girando sobre o mesmo eixo, mas a minha velocidade linear vai variar dependendo do meu raio. Nota, quanto maior for o raio, para a mesma velocidade angular, maior vai ser a velocidade linear. Vamos dar uma olhadinha na vitrola como a gente pode exemplificar isso. Gente, agora que vocês entenderam muito bem o que é velocidade linear e velocidade angular, eu quero que vocês prestem atenção nesses dois pontinhos aqui, o pontinho azul e o pontinho vermelho, certo? Como eu disse para vocês, esses dois pontinhos estão girando aqui, ó, num movimento circular uniforme, com mesma frequência, mesmo período e, como bem vocês sabem, mesma velocidade angular. Porque, nota, os dois pontos estão sobre o mesmo raio, certo, gente? Então, o ângulo que é coberto por esses pontos pelo tempo é exatamente igual, a mesma velocidade angular. Só que agora eu quero que vocês fixem o olhar no ponto mais próximo do centro, no pontinho azul, certo? Vamos lá, eu vou começar um movimento e vocês deixem o olho fixo no pontinho azul, certo? Rodando, rodando. Gabriel, já pode botar uma música aí, alguma coisa para o pessoal acompanhar este momento, certo? Vai acompanhando o ponto azul, certo? Fizemos isso, ótimo, coisa mais linda, mais cheia de graça. Vamos agora acompanhar o ponto vermelho. Só acompanha com o olhar. Ele vai começar a girar e tu acompanha só olhando para ele. Certo? Vai acompanhando, rodando, rodando. Vocês notaram alguma diferença? Gente, lembra,
esses dois pontos estão sobre o mesmo raio da minha trajetória. Então, nota que a única diferença entre eles é o tamanho do raio em relação ao centro, certo? O ponto azul está mais próximo do meu eixo de rotação, já o ponto vermelho está mais distante. Se os dois têm a mesma velocidade angular, quanto maior for o raio, maior vai ser a velocidade linear. Então agora eu quero que vocês comparem. Não tenha a impressão, só de olhar, que o ponto externo anda mais rápido do que o ponto interno. Gente, mais uma vez, tá? Eu vou iniciar um movimento aqui de rotação e vocês acompanhem os dois pontos. Agora, troca o olhar entre o azul e o vermelho. E vocês vão notar que o vermelho vai ter uma maior velocidade. Qual velocidade? A velocidade linear. Em comparação, fica muito mais difícil seguir o ponto vermelho do que o ponto azul. E quando eu aumento ainda mais a frequência, essa discrepância começa a ficar ainda mais perceptível. Parece que o ponto que está do lado de fora está girando absurdamente mais rápido. Por que isso acontece, gente? Pela diferença do raio, certo? Com a mesma velocidade angular, quanto maior o raio, maior vai ser a velocidade linear. Então, na hora da prova, lembra dos pontinhos que eu nem consigo seguir com o dedinho, tá bom? Mas eu ainda quero falar mais uma coisa. Sim, Arthur da mãozinha vai aparecer para a gente discutir como esses pontinhos estão andando com a mesma velocidade angular sobre este disco de vinil missalvínico. Vamos lá, Arthur da Vitrola, vamos lembrar um pouquinho sobre transmissão de movimento quando falamos no caso do MCU. Sim, gente, existem dois tipos de transmissão. O primeiro, que é o que a gente viu no nosso disco, é a transmissão axial, aonde o meu eixo de rotação é igual, certo? Como é o caso ali do disco de vinil. Então, qualquer ponto aqui em cima desse disco vai girar com a mesma frequência, mesmo período e mesma velocidade angular, certo? Já eu poderia ter outro tipo de transmissão, que seria o caso da transmissão periférica. Esse é aquele caso onde temos uma transmissão via algum tipo de fita, uma correia, lá como na bicicleta. Nesse caso, que também pode ser através de dentes e engrenagens, nós vamos ter igual velocidade linear. Então, fica ligado. Pode aparecer esses dois tipos de transmissão na tua prova e lembra do vinil, porque o vinil é mesmo eixo, mesma velocidade angular. Vamos lá! Acho que era isso. Vai lá, Arthur da Vitrola! Gente, vamos olhar de novo aqui para a nossa vitrolinha. Se eu inicio o processo de rotação, vocês veem que toda a base gira com a mesma frequência, mesmo período, ou seja, o ângulo que é percorrido é sempre o mesmo em um certo tempo. Então, quando a gente colocar o nosso disco, todo o disco missalvínico vai girar com a mesma frequência, mesmo período e, consequentemente, qualquer ponto em cima do meu disco vai girar com a mesma velocidade angular, certo? Vocês podem notar que tanto a base quanto o disco estão girando sobre o mesmo eixo de rotação. Esse é o caso que a gente chama de transmissão axial. Como assim? O eixo que transmite o nosso movimento é o mesmo, tanto para a base, tanto para o disco, quanto para qualquer ponto que eu colocar em cima do disco. Sempre o ponto central é igual e tudo gira ao redor deste ponto central, ou seja, ao redor deste
eixo, certo, gente? Então, fica claro aqui que a gente está olhando para uma transmissão axial. Então, gente, por esse Pomodoro era isso. Sim, a explicação de como funciona a vitrolinha eu vou deixar um pouco mais para frente no nosso estudo, porque aí vai envolver um pouco de eletromagnetismo, umas coisas diferentes, para a gente entender como essas ranhuras no disco se transformam em música nos nossos ouvidinhos, certo? O que eu preciso que você lembre desse Pomodoro maravilhoso da vitrolinha são os conceitos de frequência e período, além dos conceitos de velocidade angular e velocidade linear. E para terminar, aquela transmissão de movimento circular uniforme, seja axial, seja periférico. E lembra, aqui é o mesmo eixo, então a gente tem transmissão axial. Que coisa mais linda esse Pomodoro! Eu não sei vocês, hein? Eu não sei vocês, mas eu achei coisa mais linda. Então agora eu vou bem de boas ouvir a minha musiquinha na vitrola, enquanto a gente já se prepara para o próximo Pomodoro com o Arthur do presente. Não eu, o Arthur do passado. Certo, gente? Foi um prazer gravar este momento para vocês e até a próxima, até daqui a pouco, eu aí no presente. Tchau!